Olá, sou Tiago Oliveira, autor do livro Utópica, Um Mundo Sem Leis. O livro Utópica é uma viagem para um mundo novo, um mundo desconhecido, um mundo onde as pessoas têm amor, onde respeitam os próximos, onde o carinho e a compreensão regem as relações da coletividade. É um livro feito para crianças e adolescentes, mas que serve para todo mundo, pois passa uma mensagem de paz, de harmonia. E para trazer essa mensagem, a gente viaja pelos conhecimentos de vários filósofos, tipo Sócrates, Platão. Vale a pena conhecer. Você pode encontrar o livro no site da editora www.tdl.com.br. Boa leitura! Boa tarde, Aracaju, 23 de agosto de 2016. Uma terça-feira abençoadíssima. E o mundo exala entretenimento, né? Terminadas as Olimpíadas, todo mundo só fala em jogos. Jogo disso, jogo daquilo. As Olimpíadas foi até um refrigério, né? As pessoas, esporte, tudo bem, maravilha, correu tudo bem. Mas o mundo volta para os jogos eletrônicos. E o Pokémon cada dia fazendo mais desgraça. Agora, lançaram um outro processo. Isso preocupa, porque se formos ver, são histórias que agregam histórias. Eu não tenho essa coisa de perseguir o satanismo, até mesmo porque eu respeito o direito das pessoas. Mas a Bíblia é clara quando Deus pergunta onde estavas, Israel, ao redor. Então o inimigo da alma da gente, para qualquer cristão, vai estar sempre perto, dependendo só de que haja uma legitimidade. O diabo é educado, ele só entra na sua casa se você permitir. Satanás só vai fazer a obra dele na sua vida se você permitir. E eu tenho ficado muito reflexivo com essas coisas e me deparo com situações, por que não voltarmos aos primórdios da bola de gude, a pipa, né? Cada dia mais os adolescentes se deixam levar e saem disso. Hoje eu fui limpar uma galinha, né, uma galinha morta, como diz o nosso Daniel Fortes, e abri a galinha, fui tirar o peito, tirei as coxas e me deparei com uma lembrança de minha avó. As pessoas vão dizer, poxa, o que tem a ver isso com o jogo? Minha avó dizia que isso era um dos jogos mais antigos da humanidade. Segundo minha avó, que morreu aos 100 anos, reis já decidiram guerras com esse jogo. E tá aqui, João, você pode fechar aqui? Eu gostaria de mostrar ao público isso aqui. Entendeu? No mundo... Vocês sabem o que é isso aqui, gente? Isso é o ossinho da sorte da galinha. Uma coisa que eu acho que a maioria das pessoas já não brincam mais disso. Então, quando se tinha uma galinha assada, tirava o ossinho, pega numa ponta na outra e quebra. Ganha a sorte quem ficar com um pedaço maior. Isso é o ossinho da sorte da galinha. Então, você veja bem, vamos refletir nisso. Tantas formas de entretenimento que a pessoa tem de se distrair de forma saudável, de forma lúdica. Esse negócio de jogo eletrônico não faz a minha cabeça. Não é coisa nossa, mas cada um faz o que quer, né? E eu vou abrir o programa de hoje com, mais uma vez,
a presença ilustre do maestro Sérgio Chagas, ele que é diretor da Escola de Artes Valdice Teles, que vem falar sobre o primeiro simpósio de música nordestina, que acontecerá nos dias 25 e 26 deste mês no Centro Cultural de Aracaju. O evento é promovido pela Fundação Cultural Cidade de Aracaju, Funcaju, em parceria com a Universidade Federal de Sergipe. Boa tarde, mestre. Boa tarde, Valadão. Boa tarde a todos. Um prazer, uma honra estar contigo mais uma vez. Já tinha visto o Ossinho da Sorte? Assim, eu me lembro. Você começou a contar a história, eu comecei a me lembrar da minha avó também, ela falava sobre isso. Então, o que acontecia? Geralmente era uma galinha para todo mundo, entendeu? E aí, vamos jogar. Aí ficava, os dois mais implicantes pegavam para escolher o pedaço da galinha melhor, entendeu? Eu separei, lavei, sequei. E eu vou jogar a sorte com minha filha, né? Eu acho que isso vai trazer a ela as sensações que você sentia na sua infância. Entendeu? Uma coisa, quer dizer, quantas galinhas são abatidas hoje? E as pessoas esquecem que cada peito de galinha tem um ossinho desse. E poderia estar... Poderia se divertir com isso, Se divertir com isso, interagir, pai, filho, marido com esposa. Né? Tudo isso parte das nossas tradições culturais é que compõe a cidade e o ser que nós somos hoje, né? Quando você estava falando sobre a questão da tecnologia, a tecnologia é muito bom, mas ela está construindo o nosso futuro. É esse o nosso futuro? São esses nossos jovens que não sabem se divertir um com o outro, mas sempre se introspectando cada vez mais dentro dos seus instrumentos, dos seus equipamentos, né? E aí onde é que está o compartilhar, onde é que está a sensação de vencer e ser vencido por alguém e não por um equipamento eletrônico, né? Tem tudo isso. Essencialmente competir. Claro. A essência da competição é na hora que você se propõe a fazer. Se você vai ganhar ou não, isso tem pouca importância. O que importa é você estar disposto a competir, né? Mas quem compete com uma máquina vai sempre perder. Vai sempre perder, isso é lógico, né? Professor Sérgio, Simpósio de Música Nordestina. Vamos falar sobre ele? Vamos. Fique à vontade. O simpósio, ele tem um conceito básico onde nós estamos buscando discutir sobre os vários rumos da música no Nordeste. A música nordestina, ela é mais ampla do que apenas o forró ou um estilo de música. O Nordeste se faz música hoje de altíssima qualidade, com grandes compositores, com grandes artistas, e que o forró é um dos elementos que compõem a música nordestina, mas não é o único. E aí a proposta do simpósio é exatamente essa. Em parceria com a Universidade Federal de Sergipe, a Funcaju está buscando trazer uma discussão mais acadêmica sobre as várias formas, os vários tipos de desenvolvimento da música no Nordeste. E aí os palestrantes que estão vindo para nos trazer seus conhecimentos, compartilhar seus conhecimentos conosco, são pessoas que trabalham em várias áreas. Nós temos tanto maestros que trabalham no segmento da música erudita nordestina, na realização de um grande festival que acontece em Campina Grande, um festival internacional de música erudita, e com grandes professores em várias áreas, em especial na área de composição e regência. Isso no primeiro dia, no primeiro 25 dia, de manhã. 25 pela manhã. A abertura solene, palavra do reitor da universidade, presidente da Funcaju, às 8h30, apresentação da Orquestra de Câmara da Funcaju, regência do maestro Álvaro Araújo, às 9 horas um intervalo, após mesa redonda, o moderador, o maestro que está aqui ao meu lado, Sérgio Chagas, que é diretor da Escola Valdice Teles. Às 9h15, o professor maestro Eduardo Garcia Júnior, coordenador do Departamento de Música da Universidade Federal, vai usar a palavra com o tema Projeto de Formação Acadêmica em Música na Universidade Federal de Sergipe. Às 10 horas, o Vladimir Silva, que é coordenador do Departamento de Música da Universidade Federal de Campina Grande, com o tema Música Erudita Nordestina, Festival Internacional de Música de Campina Grande. Quer dizer, nós vamos ter dois grandes musicistas no primeiro dia da abertura. Um com identidade local, o Eduardo Garcia Júnior, um sergipano,
que há uns 15 anos atrás aparecia como talvez a mais bela proposta contemporânea do piano clássico. É verdade. Né? E eu acabei de ter informação que ele hoje está radicado em Sergipe, né? E também a presença de um outro, que é o Vladimir Silva. Me fala sobre os dois. O Eduardo, como você já abriu o tema, o Eduardo é um dos grandes músicos, dos grandes professores que nós temos hoje no Brasil. É um excelente pianista, uma pessoa excepcional e de um conhecimento teórico assim de primeira linha. E Eduardo hoje é o diretor do departamento de música da nossa universidade. E ele vai falar exatamente sobre isso, quais são os rumos, qual é a meta que a nossa universidade tem trabalhado na formação de nossos músicos, na formação acadêmica dos nossos músicos, tirando um pouco apenas aquele conceito do talento, mas sim o talento agregado ao conhecimento teórico, né? E o professor Vladimir Silva é um dos grandes maestros do Nordeste. Vladimir tem um histórico profissional espetacular, com realização de concertos no Carnegie Hall, em Nova York, no Lincoln Center, e é uma pessoa que vem trazer essa experiência da realização do Festival Internacional de Música de Campina Grande. Dia 25 de Dia manhã, 25 pela manhã, encontro com eles. No dia 26, mesa redonda. Nós temos 25 à tarde. Tem 25 à tarde, perdão. Isso. É uma mesa redonda com o Frederico Cunha Andrade, tá? Às 14 horas, José Roberto Acioli, maestro e professor de música do Conservatório de Música de Pernambuco, vai falar sobre o tema Música Armorial, suas bases e influências. Grande Missa Nordestina de Clóvis Silveira. Às 14h45, intervalo, às 15 horas, a professora Aglaé Dávila Fontes vai usar o tema A Música Folclórica na Educação Infantil no Nordeste. Às 15h45, o professor Odílio Werley Martins Samines e vai falar sobre Festa do Lambe Sujo e Caboclinho de Laranjeiras. Às 17 horas, a apresentação do grupo Samba de Roda da Patiota. Fala sobre eles. Bom, então, na mesa redonda da tarde, o professor Frederico é um professor do Conservatório de Música de Pernambuco, que hoje está cedido à Universidade Federal de Sergipe, realizando um grande projeto educacional aqui. O professor José Renato Acioli, ele é um dos grandes estudiosos da música armorial no Brasil. A música armorial é um movimento que aconteceu em Pernambuco, especificamente, e que buscava a junção do conhecimento teórico com a música folclórica, com o folclore de Pernambuco, com o maracatu, com o samba, com a música que está estruturada dentro principalmente do frevo e do maracatu, que são os temas que, através de um projeto fantástico do Ariano Suassuna, o Ariano foi um dos grandes mentores do movimento armorial, e o Clóvis Pereira, na área de música, foi um grande compositor, né? E aí nós vamos discutir, o José Renato Acioli vai fazer uma apresentação sobre esse processo, como foi o conceito da música armorial, e vai fazer um estudo mais detalhado de alguns trechos da missa do Clóvis Pereira, né? Bom, dia 26, pela manhã, mesa redonda, o moderador é o Daniel Neri, maestro da OSUFES, da Orquestra Sinfônica da Universidade Federal de Sergipe. Às 9 horas, o Alisson Couto Oliveira, compositor, pesquisador e músico da Couto Orquestra, vai falar sobre o tema Voga, a observação sobre a imersão musical pelo Rio São Francisco. Às 9h45, intervalo. Às 10 horas, o professor maestro Silvério Leal Pessoa, tá, vai falar com o tema Batidas Urbanas, Projeto Micróbio do Frevo, Contaminação e Hibridismo no Universo da Música de Jackson do Pandeiro. A apresentação é do próprio Silvério Pessoa, que eu acho que todo mundo conhece. A proposta do simpósio, como você pode ir percebendo, ele vai desde a música erudita, passando pelo processo de junção do erudito com o popular, a utilização da música popular na educação infantil, que vai ser a palestra da professora Aglaé Fontes, e vamos, depois disso, fazer uma imersão sobre alguns movimentos da nossa cultura mais diretamente. A fala do professor
Silvério Pessoa vai nos trazer a ideia do frevo e dessa imersão, dessa mistura das culturas da atualidade dentro da música de Jackson do Pandeiro. E teremos também a fala do Alisson, que é da Couto Orquestra, que fez um projeto maravilhoso sobre realmente uma imersão sobre a cultura do Rio São Francisco. Ele passou vários dias no barco, visitando todas as cidades ribeirinhas, conhecendo a cultura de cada uma delas, a música, a forma de fazer música de cada uma delas. Serão momentos muito importantes da gente conhecer. É uma pesquisa fantástica realizada por um sergipano. Eu creio, muita coisa de sopro ele vai trazer. Bom, à tarde, no dia 26, a mesa redonda, o moderador é o professor e coordenador da Universidade Federal de Sergipe, Péricles Andrade. Às 14 horas, Potiguar Fontinelli, maestro e professor, vai falar sobre produção e direção musical voltada para o forró moderno. Tá? Ele é maestro do grupo Mastruz com Leite de Fortaleza. Às 14h45, intervalo. Às 15 horas, Lucas Campelo, músico e pesquisador, vai falar sobre versatilidade e prática criativa, influências e referências no forró de Dominguinhos. Às 16h30, homenagens especial e entrega de placas aos homenageados. Marcos Guedes, em memória, e Josa, o Vaqueiro do Sertão. Às 17 horas, a apresentação de Valtinho do Acordeon. Rapaz, bom demais, viu? Mas pode falar. Então, assim, no encerramento da nossa programação sexta-feira à tarde, nós vamos dar um enfoque à parte da música mais comercial, né? Da música que chega às rádios, que chega ao mercado, mas com uma visão técnica, porque o Maestro Poti, o Mastruz com Leite, foi uma banda nacionalmente conhecida, mas a montagem da estrutura vocal, harmônica, os arranjos instrumentais, todos eles passaram por um maestro que pôde desenvolver todo o seu conhecimento teórico dentro dos enredos. Então você vai encontrar muitos arranjos do Mastruz com Leite, por exemplo, com a semelhança com obras de Bach, com obras de Beethoven, com os vocais do Queen. Então tem uma série de coisas que são elementos que estão por trás na montagem estrutural que na maioria das vezes quando a gente está ouvindo a gente não percebe. Não é só o engana a mamãe, né? Não fica só no básico, né? E nós vamos ter o Lucas, que está fazendo fez essa tese de mestrado dele sobre a obra de Dominguinhos, e é uma referência, né, de estudo para todos nós. Dominguinhos, depois de Luiz Gonzaga, sem dúvida nenhuma, é o nosso maior referencial na área do São João, do forró, e como um grande estudioso, grande instrumentista. E o Lucas fez uma pesquisa maravilhosa sobre isso, né? Para encerrar, nós vamos fazer as homenagens que acredito são mais do que justas, né, ao Marcos Guedes, que nos deixou há pouco tempo, e a Josa, o Vaqueiro do Sertão. Josa é uma referência no conhecimento teórico. A Josa está vivo. Está vivo. A Josiane, ele está bem doente, uma Josiane que vai estar lá, né, vai estar lá recebendo, mas é assim, o Josa é uma referência da música do homem do campo, do nordestino, do sertanejo, do vaqueiro, né, que tem toda uma história por trás. Então vamos fazer e vamos encerrar com o Valtinho do Acordeon, né, o nosso grande mestre. Muito forró. Bom, gente, eu conversei com o maestro Sérgio Chagas, ele que é diretor da Escola de Artes Valdice Teles, e ele está divulgando a programação do primeiro simpósio de música nordestina, que acontece nos dias 25 e 26 deste mês, na Fundação Cultural Cidade de Aracaju. Maestro, muito obrigado. Obrigado mais uma vez. Deus o abençoe. Um abraço. Eu vou ao break e volto já já. O livro Quadrilha Junina Século XX, 52 anos de vitórias, é uma reportagem feita no bairro Industrial, base da quadrilha, que tem 52 anos ininterruptos de atividades nos festejos juninos de Sergipe. É a quadrilha mais antiga de Sergipe em atividade e o livro vocês podem encontrar nas principais livrarias da capital. Boa leitura!
O Bola na Mesa traz para você o melhor do esporte em Sergipe. Tem vôlei, basquete, natação, ciclismo, esportes radicais e, claro, muito futebol. E o melhor de tudo é que você pode participar com a gente. Basta entrar em contato através do Twitter, Facebook. Segunda-feira é dia de esporte na TV Câmara Aracaju. Das 7 às 9 da noite, a gente espera você. José Amado Nascimento, 100 anos. Nasceu em Aracaju em 1º de agosto de 1916 e não conheceu o pai. Cursou a Escola Técnica de Comércio e o Senac Rio de Janeiro. Diplomou-se em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito de Sergipe. Na antiga capital federal, manteve contato com o pensamento católico de Alceu Amoroso Lima. Dirigiu o jornal diocesano A Cruzada. Foi professor da Escola Técnica de Comércio e do Senac. Ensinou nas faculdades católica de Filosofia, de Ciências Econômicas e de Direito da Universidade Federal de Sergipe. Assessor do governo Lourival Batista, foi dos primeiros conselheiros do Tribunal de Contas que presidiu por 2 vezes. Pai de 5 filhos do casamento com Maria José, ícone da contabilidade, José Amado Nascimento é imortal da Academia Sergipana de Letras. Homenagem do Tribunal de Contas de Sergipe. Vamos torcer mais para a cidade. Todos os dias você acompanha na íntegra tudo que ocorre na sessão plenária da Câmara de Vereadores de Aracaju e ainda confere entrevistas ao vivo com vereadores e convidados direto do plenário. Confira na terça, quarta e quinta-feira, ao vivo a partir das 9 horas e as reprises em horários alternados em nossa programação. Esse livro aqui é um livro que fala sobre a Lei Maria da Penha, tem a cópia toda da lei, comentários nossos sobre a lei, muito importante para as mulheres lerem e estudarem, uma boa leitura. Bom, gente, dando continuidade, né? A gente vai falar agora sobre o Dia do Folclore, que acontece no próximo dia 22. Oh, não, já aconteceu. Foi comemorado, foi ontem, né? Eu já estou viajando. Então, eu sempre digo o seguinte, a autoestima do brasileiro é muito pobre, é muito deprimente. A festa mais comemorada nas escolas é o Halloween. E nós temos uma diversidade folclórica fantástica. Nós temos o índio. Eu bato nessa tecla há muitos e muitos anos. Era necessário se fazer um trabalho para todas as escolas fazerem workshop, incentivar Dia do Índio. Mostrar o índio com a sua cultura, com a sua culinária. Toda a contribuição. Tudo. Eu estou aqui agora com um estudioso. Ele é formado em geografia, foi professor de 2 universidades, uma particular e uma federal, né? É pesquisador da área de folclore, que é o professor Paulo Roberto. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, Paulo? Paulo, fazer cultura num país de memória é difícil? Difícil e fácil. É só querer. Porque assim, a cultura vem do homem. E a partir do momento que o Senhor valoriza tudo que o homem construiu, tudo que o homem criou, se torna fácil. Mas difícil é quando você quer fazer, aí vem a política. Quem é quem? Aí começam os preconceitos, começam as discriminações, aí você vai buscar o branco, que tinha, na nossa visão, enquanto estudante de nível médio, a escola passa isso, que o branco tem um poder, o índio tem o seu poder e o negro tem o seu poder. Só que nós, pesquisadores, não colocamos na balança quem é mais.
todos têm o mesmo poder e ninguém é melhor do que ninguém. Nem o branco é melhor do que o negro melhor do que o índio melhor do que o negro e aí vice-versa. Cada contribuição, cada estoque racial que chega ao país, ao Brasil, no seu momento da colonização, ele tem o seu poder. O senhor chega numa área e vai colocar o seu ponto de vista. Eu chego e coloco o meu ponto de vista. E aí vai somando. E o que aconteceu com o Brasil foi isso. O senhor olha as regiões brasileiras e cada região tem suas características diferenciadas. Uma dimensão territorial imensa. Grande. O Nordeste, nós somos 9 estados. E cada estado tem um potencial de riqueza. Um exemplo agora, a gente discutia as Olimpíadas. No início da abertura foi uma cultura, uma tradição que eles apresentaram. E no encerramento louvou-se o Nordeste com sua diversidade. Veio o negro, veio o índio, veio a nossa vegetação, que também o nosso verde faz parte da cultura. A preservação do meio ambiente. E aí o Brasil é esse. Aí você tem como o branco contribuiu. De que forma o branco contribuiu? E como foram as contribuições do branco, do europeu, não é? Quando eu falo assim, branco é europeu. Aí, Roberto, essa miscigenação, vamos usar esse termo, talvez não tenha contribuído para alejar a cultura. Porque você veja bem, certa vez eu estudei com Severo, da Celina. Nós fizemos a Escola Técnica Federal juntos, fizemos teatro juntos, fizemos cinema. Então ele sempre dizia, olha, muitas vezes quem discrimina um negro é um negro. Muitas vezes quem discrimina o branco é o branco. Existe coisas. Então, aquilo que a gente não tem uma identidade ou não domina, aí a gente quer transformar. A palavra folclore quer dizer o quê? Folclore, fazer popular. O homem que faz, o povo que está produzindo. Só que dentro de um conceito, a palavra folclore é fantasia. As pessoas veem o folclore como coisas alegóricas, não veem como cultura interior. Aí você veja bem, o branco chega e encontra o índio, não respeitou. O índio tinha uma religião que era o toré, o índio tinha sua culinária, o índio tinha a sua medicina, o índio tinha sua pagelança, aí o branco chega e proíbe tudo. Aí, por uma questão de ser mais barato, importa da África o escravo. E aí já são duas classes oprimidas pelo branco. De uma certa forma, até hoje, nós vamos às nossas escolas, o 2º grau, por exemplo, e estudamos mitologia grega. Eu não entendo por que não estudamos a mitologia africana, já que a miscigenação tem uma característica que a nossa base é eminentemente negra. Mas a Igreja Católica, como forma de coibir a religião também do negro e o toré do índio, entendeu? Então o que ele fez? Ele matou 2 cojoelhos com a cajadada só. Ele aleijou a religião do africano e do índio que aqui estava e trouxe uma concepção da Grécia, porque era a base do Novo Testamento. Com isso, eu acho que o povo saiu perdendo. Mas aí tem a transformação na sala de aula. Os professores que têm consciência, eles fazem seu trabalho. Mas como é fácil ver o livro já didático feito pelo branco, que tudo no Brasil foi feito pelo branco. A história do Brasil foi feita pelo branco. Quem escreveu a história do Brasil? O branco. Então, como é que o negro pode ser o protagonista dessa história? Se o negro não teve oportunidade. O negro que chegou para o Brasil como escravo, ele era príncipe, era rei, era grande autoridade na África. Eles foram extraídos das suas nações separadamente e vieram para um país diferenciado. E aí aí você vai fazer o que preserva, o que resiste à cultura africana? O candomblé, que já não é um candomblé africano, é um candomblé brasileiro. Não o sincretismo acabou o candomblé. O próprio africano não reconhece as tribos de Gueto, Jeje, Yorubá, Angola como legítimas. Nosso candomblé é o nosso brasileiro, é feito pelo brasileiro através toda aquela luta
contra o branco para resistir ao seu culto africano. Aí surge a Umbanda, né? Aí vem exportação, o espiritismo da Umbanda França. já chega a 110 anos. Mas isso né? tudo por quê? Porque o negro não tinha como ser livre na sua essência da sua religião. O dito culto afro aos orixás. Como na Grécia eles cultuam os deuses gregos, nós, o africano, o negro, nós cultuamos os nossos orixás africanos. Como os índios cultuam os seus deuses da natureza, a lua, o sol, o rio, o mar. Juntou-se toda essa cultura, trouxe a Umbanda. E aí vem fazer o quê? Hoje nós temos ações afirmativas, queremos retomar tudo que não foi tirado, tudo que foi extraído do negro. Então aí você vê a cota, que tudo é uma questão do passado. Uns aceitam cota, outros não aceitam cota. Mas aí, voltando às salas de aula, o professor tem um poder de transformação. Esse professor que tem uma consciência de visão negra, sem a discriminação, sem o preconceito, ele vai trabalhar cada estoque no seu devido lugar, dando valor a quem tem valor. Qual a contribuição do negro? Nós temos a alimentação, nós temos a arquitetura, as casas de taipa, toda essa história que hoje, com toda a tecnologia, está se transformando, mas tem um passado, tem uma história. E o país hoje vive da história. E você vem, aí tem a política, aí anula tudo, porque se você deu chance ao negro, o negro não estudava. O negro era marginal. Hoje nós temos doutores, PhDs, todos negros. Nós tivemos um representante no Supremo Tribunal negro. Nós temos negras no Congresso. Nós temos negros nas câmaras. Nós estamos lutando para que tenha isso. Mas isso vem de um estudo. E não vai ser tão agora para amanhã que essa formação cultural do negro possa ter um respeito, como tendo branco. E o poder da Igreja Católica é muito grande. E influencia, como o senhor falou, do índio. O índio, nós temos tribos indígenas no Brasil. E nós temos índios dentro das universidades. Nós temos índios médicos. Nós tivemos índios no Congresso. Os índios estão estudando, procurando o seu lugar. Só que eles foram massacrados. Ele é uma minoria. Um poder que vem da Europa, sobrepondo toda uma cultura que ela vem massacrada. Vem, você vai fazer só isso. O seu papel é colonizar essa região. O seu papel é para colonizar isso aqui. Ah, o índio é preguiçoso, o negro é isso, aquilo. Não, cada um tem sua contribuição. Só que é difícil. O seu ser extraído do seu raiz, ir para um lugar desconhecido, você vai ser sempre submisso. Tem determinadas coisas que eu fico rindo às vezes. Um alimento muito comum é o acarajé. E o acarajé, você sabe que em Yorubá é bola de fogo, né? É uma comida do orixá. Aí você veja bem, só que o acarajé, que todo mundo discrimina tanto, já não é mais o acarajé bola de fogo que veio da África. O caruru, por exemplo, a influência do vatapá e do caruru está no leite de coco, que não é próprio da cultura africana, é próprio da cultura indiana. Entendeu? Se agregou por uma questão de paladar e alguém desenvolveu o vatapá e o caruru e isso passou a ser uma cultura. Eu quero ver no dia que chegar um africano de origem e você disser, este é o caruru, ele vai dizer, esse não é o caruru africano. Não, a África é a África, o Brasil é o Brasil. Você está entendendo? Então nós adulteramos tudo, teve um oba-oba, agora o preconceito mata e não deixa. É a questão do preconceito. A feijoada não é negra. A feijoada não é negra. A feijoada é francesa. E ela foi feita de resto de comida. Por isso se tornou feijoada para o brasileiro. Porque a burguesia, a nobreza europeia colocava os melhores pratos. E na Casa Grande, os grandes que iam para aquelas festas, comiam o melhor e a sobra ia para o lixo. Como na senzala o negro via aquela comida misturada e começou a esquentar para comer, para se alimentar, aí o mundo achou a feijoada. O Nordeste tem uma feijoada, o Rio tem uma feijoada, Minas Gerais tem sua feijoada,
Sergipe e Bahia, cada um tem sua feijoada Eu diferenciada. conversei com um chefe de cozinha. E é resto de comida. O chefe de cozinha me dizia o seguinte, para você dizer que a feijoada é uma comida típica brasileira, passe a tirar tudo que foi embutido e defumado. Pronto. Entendeu? A feijoada mineira, ela é tipo um muquiado do porco fresco, nada salgado, nem bacon, nem toucinho defumado, nada. Mas cada um fez a sua feijoada. Falando nesta feijoada, cultura sergipana, o folclore sergipano. O folclore sergipano ele está em Laranjeiras, que é o berço. A gente vai falar sobre isso já já, quando eu voltar do break, entendeu? Vamos falar sobre os nossos folclores, o parafuso, taeira, o samba de coco, samba de roda, a chegança, reizado, guerreiro. Daqui a pouquinho, eu volto já já. Esse é o livro Universo em Desencanto. A revelação da verdadeira origem da humanidade, ditada por um ser extraterreno, o racional superior. Se você ficou curioso a respeito, você pode encontrar esse livro no site Cultura Racional, na internet, e também na Rua Santa Luzia, número 26, sala 102. Boa leitura! Propositura. Uma proposição ou propositura é uma proposta levada para a decisão do plenário ou do presidente da Câmara. Os vereadores são responsáveis para elaborar proposições para benefício dos cidadãos. As proposituras dividem-se em dois grandes grupos: as que precisam ser votadas pelo plenário e as que são despachadas pelo presidente da Casa. Manuel Cabral Machado, 100 anos. Nasceu em Rosário do Catete, no dia 30 de outubro de 1916. Criado em Capela, bacharelou-se em Direito na Bahia. Ocupou cargos de destaque. Foi secretário de 3 governos, deputado estadual e vice-governador. No Tribunal de Contas do Estado, marcou história como o primeiro presidente do órgão, fundado em 1970. Cabral Machado se destacou como professor e ajudou a fundar as faculdades de Ciências Econômicas, Direito, Filosofia e Serviço Social da Universidade Federal de Sergipe. Escritor e poeta, foi membro da Academia Sergipana de Letras e da Academia Brasileira de Ciências Sociais. Ele teve 6 filhos com a capelense Lurdinha. Ele considerava imprescindível para o homem as atividades religiosas e políticas. Manuel Cabral Machado morreu em 13 de janeiro de 2009, aos 92 anos. Homenagem do Tribunal de Contas de Sergipe. Vamos torcer mais para a cidade. Todos os dias você acompanha na íntegra tudo que ocorre na sessão plenária da Câmara de Vereadores de Aracaju e ainda confere entrevistas ao vivo com vereadores e convidados direto do plenário. Confira na terça, quarta e quinta-feira, ao vivo a partir das 9 horas e as reprises em horários alternados em nossa programação. Nada, não há nada. Por isso, quando for falar, fale bonito. Antes de tudo, agradeço a Deus pela vida. Não diga antes de mais nada, porque nada é nada. Se você tem alguma coisa para dizer, antes de tudo, é o correto para expressar a importância de tudo. E não morda a língua portuguesa. Maravilha! E eu conversava aqui
com o Paulo Roberto e a gente estava lembrando de Maurelina. Bons tempos. Bons tempos. Gostava da cultura, gostava Tanto no do teatro carnaval. como na dança do clube. Paulo do Roberto, folclore. nós viemos falar sobre folclore. Eu não sei qual a conotação que você vai dar. Eu respeito muito fé. Tá? Hoje eu sou evangélico e eu respeito a fé de cada criatura. Você quer falar sobre a sua religião como folclore ou não? Não, a religião afro não é folclore. É Sim, religião. mas a colocação acontece, que se dá... Eu passei a vida numa emissora de televisão que eu fiz a difusão. Eu ia a cada saída de Iaô, eu filmava, e nessa época eu era espírita, kardecista, e eu tinha choques com os espíritos. Rapaz, como é que você bota isso na TV? Eu digo, isso é cultura. Bom, se você não gosta, veja como folclore. Mas você veja bem, é a religião da negritude, e eu não me arrependo do que fiz. Eu mostrei, tá? A cultura brasileira. Eu tenho uma gratidão muito grande a Matamba, Marisete Lessa, que foi uma das pessoas. Eu conheci Dona Aurora também, que era do Toré, do Rei de Urubá, uma coisa que pouca gente sabe que já existiu em Sergipe, mas eu tive contato com Dona Aurora, com os remanescentes de Dona Aurora. Dona Então Maria você das veja bem, Areias. eu não via como religião, eu via como cultura. E para você fazer cultura, você tem que compreender. Não precisa entender nada, não. Respeite. Você quer falar sobre o candomblé? Não como folclore, Vamos lá. mas como religião. Vamos. O folclore é uma tradição africana. É uma tradição africana que nós, brasileiros, já desenhamos o nosso folclore. É uma tradição que os orixás vêm, nós temos... o que é orixá? Nós cultuamos, algumas casas cultuam Santa Bárbara, como Iansã, como Ioiá. O sincretismo. O sincretismo religioso, só que não é. Não é. Ela é vento, tá? Xangô é fogo. Tem os itás, que são pedras, que nós cultuamos o orixá na sua verdadeira originalidade. Não é a imagem. Algumas casas cultuam a imagem, nós respeitamos. Isso vem do sincretismo. O Nagô, que eu participo do Nagô de Pai Magno, nós cultuamos as pedras, que é o orixá, que não é uma pedra qualquer. A gente percebe e tudo isso tem um fundamento. Nós cultuamos os rios, os mares, as matas, os orixás estão presentes na natureza. E aí as pessoas dizem, não é religião. Existe um fundamento de quando o indivíduo entra na sua iniciação, que já é tudo uma tradição, é como o padre tem sua iniciação. Tem. O evangélico tem sua iniciação. Tem. Todos têm um fundamento. Então, nós do candomblé, nós temos a nossa iniciação. E essa iniciação, eu não posso aprofundar, porque são fundamentos que é da própria religião. São segredos Glória a Deus. ocultos. E aí, a partir de certa idade, você tem 7 anos, você faz uma obrigação. Mais 7 faz uma obrigação. Bori. Tem o bori, tudo no início. Aí o que acontece? O orixá é que vai pedir que você faça a sua casa, que ele quer trabalhar. Então tudo isso tem um trabalho. E aí vem outras... Aí você vai trabalhando, vai aprender a jogar búzios, vai aprender a fazer todo um trabalho. Como a cultura europeia cria uma identidade com o candomblé e com o toré do índio e cria o folclore brasileiro. A Europa vem com o espiritismo, né? Vem da França, com Allan Kardec. Também traz também um pouco do católico, com o cabroquinho. Vem a Igreja Católica. O pastoril. Sim, aí repara o seguinte, a Igreja Católica, ela tem um lado do espiritismo também. Que quando você está na celebração, que o cidadão lá recebe a carismática. É um lado espírita que eles não assumem. Nós manifestamos, a entidade se manifesta. A entidade não abre os olhos do candomblé. Ela é ar, ela é vento. A pessoa está incorporada aqui e se você passar para cá, ela lhe acompanha. Você já vê diferente na Umbanda, que o orixá fala.
O caboclo fala, o caboclo olha, o caboclo canta. Eu queria voltar para a cultura. Aí o São volta-se a Gonçalo. cultura. Vamos voltar. Aí o que acontece? O secretismo religioso, o São Gonçalo em si, a Igreja Católica impôs. Mas as pessoas que fazem o São Gonçalo também vai para a religião. É isso que eu queria. Você está entendendo? As pessoas que fazem a taeira em si, ela é a rainha de Congo. E era do Nagô, em Laranjeira. É o único grupo que... A taeira é da Nagô. Se tiver no Nagô, tem a taeira. Ela é ligada diretamente. Já o São Gonçalo é ligado diretamente à igreja. Só que seus dançarinos, eles também participam no candomblé, como participa Tem alguns evangélicos, que nada impede que ele seja... O samba de coco com semba é de origem africana? Ele é como a origem africana. Só que ela tem contribuição europeia também. Todas as danças folclóricas, seja ela em que parte do país for, ela tem origem europeia. Vamos ver umas imagens que a gente tem aqui, que foi capturado pelo pessoal. Adelso, por gentileza, roda. Pífano. Aí a taeira. A taeira era a origem africana, que vem com a rainha, que aí foi introduzida por Bilina, em Laranjeiras, há muito tempo. Aí tem uma interferência negro, índio e branco. O cacumbi é mais índio, aí já é católico. A chegança, que os marinheiros estavam em alto mar, e aí pediu, se chegar, vamos rezar para Bom Jesus dos Navegantes. Aí eles se transformaram, porque o navio naufragou e chegaram à terra. E aí, aí tem o lado cristão e o lado pagão, que é o Moro. E eles trocam batalhas, tem uma luta. Os marinheiros. Aí já é o rezado. E o rezado tem característica católica, que ela fala sobre toda uma história do nascimento de Cristo, como também a história da rainha, que tem o boi janeiro, que ela é roubado o boi e no final da festa lá o boi. E aí ele é o animal de estimação da rainha. É muito bonito dançar. Eu já dancei muito rezado. Dancei muito guerreiro com o Mestre Euclides, dancei rezado com a Lalinha. E aí é em Laranjeiras, eu acredito. A festa do folclore. Que é muito bonito. Você me deixa. Aí é São Gonçalo. Você vê, o São Gonçalo tem um aspecto católico e o aspecto africano, que eles dançam embaixo. Quando você vê que eles dançam embaixo, já é mais tipo capoeira, é Congo. E tem aqueles negros elegantes que já são de característica bonita dos negros da Mussuca. É característica própria. E aí já é uma outra geração. Essa é a terceira geração. Aí é Lalinha, né? Não. Não, como é o nome dela? Ah, eu tentei lembrar agora. Ela tem uma história, ela briga com o marido. Era do... Eu fui certa vez, ela brigou com o marido, disse que ela não ia pra rua, ela virou. Ela é filha olha, do seu mestre. Baladão, vou com o senhor Rapaz, agora e veio comigo e deixou o marido em casa. O nome dela, ela é a filha de Mestre Paulino e ela dança como mariposa. A voz dela, ela só tem um dente do lado esquerdo. Mas ela adora de um álcoolzinho. Vamos tomar uma cachaçinha e a gente conversa bastante. Eu fui e levei ela pra beber comigo e o marido ela com raiva. Ela solta tudo, é coisa mais linda. Menino, minha amiga, ela deve estar dormindo, esqueci. Não tem importância, sabe? Naí, acordou. Naí. Paulo, Dona Naí eu acho que não tem muita importância, sabe por quê? Porque o importante é que você está aqui. O importante é que nós estamos tentando preservar a cultura sergipana. Porque quando a gente vê o folclore, é visto muito como oba-oba, dentro de gabinetes em que autoridades culturais querem fazer uma festinha, mas não vive a essência. O São Gonçalo me toca, tem a mariposa com... Tem toda uma história. Toda uma história. Vem do túmulo, eles rezam, são pagamentos de promessa.
O início, todo o ritual do São Gonçalo é um pagamento de promessa. Eles vão ao cemitério, ele tem a ceia, entendeu? Até chegar a dança do São Gonçalo... A própria Sexta-feira da Paixão tem, como é o nome aquilo, da matraca, que toca... os penitentes. Os penitentes. É folclore religioso. É folclore, olha, entendeu? O folclore não está só na dança, está na alimentação, tem tudo. Está na arquitetura, está no falar. Você viu? Nós, oxente, a linguagem nossa é folclore. Aí quando eu chego assim em outro estado, eu adoro ver sergipano falar. Pega. Pega. Oxente, você entendeu? Essa mistura, essa simbologia que você tem de Sergipe. Vige, olha ele. Você percebeu? Quando você encontra uma pessoa, diz, olha ela. Aí outro do estado fica assim, o que é isso? Entendeu? É a nossa linguagem. Como diz assim, o sergipanês. Cada região tem seu sotaque, cada região tem sua identidade. Nós temos a nossa. Divina Pastora, uma cidade lindíssima, renda irlandesa, o bordado. Cedro de São João tem o rococó, aqueles bordados que onde os homens lavam os tecidos que são bordados pelas mulheres e eles mesmos passam ferro e dobram para a sobrevivência. Porque a dança folclórica não é só você chegar e dançar. Tem todo um fazer antes da apresentação. O senhor falou nesse instante, os ensaios, onde eles trabalham, é a vida no campo. Quem faz o busca-pé, fala a instância, o pisa-pólvora, que é toda aquela tradição, você tem que trabalhar a lua cheia, que a taquara ela não está boa para isso. Tem o tempo. Você está entendendo? Você planta o milho no dia 19 de maio, é um folclore. Como vai plantar? Chover no Exatamente, dia de São José. como plantar. Toda essa tradição, ela tem que é uma história. Aí tem influência da igreja? Tem. Tem uma influência do negro? Tem. Porque você não pode fazer o mucuzá ser um coco, que tem o milho vem da tradição indígena. Como plantar, como colher. Aí vem a negra, que a branca tinha boneca de porcelana e as negrinhas não tinham. Tinha a boneca do milho para brincar de boneca branca. E de repente surge a boneca de pano que joga essa característica já do pobre, do negro, que era mulambo. Não, que criou uma coisa de que serviria para voduísmo. Isso, que não existe no Brasil o voduísmo. E aí você diz assim, boneca de pano é para bruxaria, são dos macumbeiros, que macumbeiro já é um instrumento, não é a própria religião. Tá entendendo que você é macumbeiro? Não, gente, eu não toco tambor. O macumba é um instrumento musical. Então as pessoas começam a discriminar por essas coisas. Mas é um passado, uma história, toda uma tradição que eles tinham na dança da capoeira, no maculelê. Tinha a professora percussionista. Pois é. Você entendeu? Você conheceu Dona de Maracatu, de Japaratuba? Sim. Uma professora. Olha, você levantar assim. Ela morreu pobre. Professora, assalariada, uma senhora com mais de 70 anos, e Japaratuba ensinava a seus alunos polivalente a dança do maracatu. O único maracatu que tem em Sergipe era Japaratuba. Aluno de Dona. Uma senhora que ela não tinha um apoio da prefeitura na época de São Benedito, da festa da coroação, entendeu? Olha aí, o menino de Japaratuba que representa um mundo, que era doido, Arthur Bispo do Rosário. Depois de morto, depois de uma fama internacional, aquele cara faz cultura. Era poeta, é louco, negro. Você está entendendo? A cultura é isso. Só que não dá dinheiro para você. Quando eu falo em Luiz Antônio Barreto, ele introduziu o Encontro Cultural de Laranjeiras. Foi, eu me lembro. Através de quê? Da cultura do povo. Se não tivesse a procissão e a coroação da rainha da Taeira, nunca, em tempo algum, ia existir o Encontro Cultural de Laranjeiras. Umbelina, né? É, Umbelina. Ela era uma rainha mesmo. Tanto ela como Marisete eram rainhas africanas. Marisete tem esse legado... Uma tradição de Nanã. De Nanã, por ser uma rainha. E ela não é respeitada.